A mother who happened to be there then draws her gun to stop him and shoots. She orders him to roll to his stomach, then puts her foot on his back to stop him from getting away. 12 de maio de 2018, em Suzano, São Paulo, Brasil, um criminoso tentou roubar pais do lado de fora de uma escola. Sem saber que a policial de folga, Cabo Kátia da Silva Sastre, estava presente, ele logo aprendeu da maneira mais difícil porque seu plano foi um erro terrível. Estas são mães que mataram brutalmente chefes de cartel e do crime diante das câmeras. Es war am 3. Verhandlungstag, dass ich auf dem Flur hörte, er wollte eine Aussage machen. Ich habe gedacht, so, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht, wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, dieser Mund ist, also über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. 6 de março de 1981, Mariane Barmaier entrou no Tribunal Distrital de Lübeck, na Alemanha Ocidental, escondendo uma pistola carregada em seu casaco. Em um momento que cativaria a nação, ela fez justiça com as próprias mãos, atirando fatalmente no assassino em julgamento, em uma das execuções mais frias já registradas por câmeras. A história de Mariane Barmaier é uma de dor, perda, raiva e, finalmente, um ato de vingança que chocou o mundo. É a história de uma mãe levada ao limite, consumida pela dor e compelida a fazer justiça com as próprias mãos. Para entender verdadeiramente suas ações, devemos percorrer sua jornada passo a passo, conforme cada evento se desenrolou. No final da década de 70, a vida de Mariane Barmaier não era diferente da de muitas outras mulheres que viviam em Lübeck, Alemanha Ocidental. Como mãe solteira, ela trabalhava duro para sustentar sua filha de 7 anos, Ana. Apesar dos desafios de criar uma filha sozinha, Mariane estava determinada a dar a Ana uma infância feliz e segura. 5 de maio de 1980, a tragédia aconteceu quando Ana e Mariane tiveram uma discussão. Uma pequena discordância sem importância, do tipo que todo pai tem com seu filho. Chateada, Ana decidiu faltar à escola sem o conhecimento de Mariane. Foi uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto Ana vagava pelas ruas de Lübeck, ela foi abordada por um homem chamado Klaus Grabowski, de 35 anos. Era um pedófilo conhecido com um histórico sombrio e horrível. Ele já havia cumprido pena na prisão por abusar sexualmente de meninas. Apesar disso, ele havia sido libertado e vivia na sociedade em liberdade condicional. Grabowski atraiu Ana para sua casa com promessas de presentes e atenção. O que aconteceu naquela casa foi o pior pesadelo de todos os pais. Grabowski aproveitou esta oportunidade para manter Ana cativa em sua casa, onde a agrediu sexualmente. Ele então a estrangulou com um par de meias calças de sua noiva, matando Ana. Posteriormente, ele colocou o corpo dela em uma caixa e o descartou perto de um canal. No entanto, sua noiva, horrorizada com suas ações, o entregou à polícia. Quando interrogado, Grabowski alegou que Ana o havia chantageado para contar à mãe dela sobre o abuso e, por medo de voltar para a prisão, ele decidiu matá-la. A dor de Mariane por perder sua filha de maneira tão brutal era insuportável. Mas sua dor se transformou em um desejo ardente por justiça quando ela soube mais sobre o passado de Grabowski. Ele não apenas havia prejudicado outras crianças anteriormente, mas também havia passado por castração química para prevenir futuras ofensas, apenas para ter o procedimento revertido. Essa informação deixou Mariane muito irritada. Como alguém como Grabowski poderia ter permissão para circular livremente? Como o sistema de justiça pôde falhar tão completamente? Essas perguntas a assombravam. 3 de março de 1981, o julgamento contra Klaus Grabowski começou. Grabowski não mostrou remorso por suas ações, e sua defesa parecia apenas aprofundar o desespero de Mariane. Ele alegou que havia matado Ana porque temia perder sua noiva, que supostamente havia ameaçado deixá-lo se ele machucasse outra criança. No terceiro dia do julgamento, Mariane chegou ao seu limite. E consumida pela dor e pela raiva, ela contrabandeou uma pistola Beretta 70 para dentro do tribunal. Ela ficou na galeria, observando enquanto o homem que havia tirado tudo dela não mostrava arrependimento. E então, em um momento de raiva crua e incontida, ela sacou a arma e disparou 7 vezes contra Klaus Grabowski. 6 das balas o atingiram, matando-o instantaneamente. O tribunal explodiu em caos. Juízes, advogados e espectadores correram para se proteger. E Mariane foi imediatamente dominada e presa. Mas naquele momento, ela sentiu uma sombria sensação de satisfação. Ela havia feito o que acreditava que o sistema de justiça não poderia fazer.
ela havia garantido que Klaus Grabowski nunca mais machucaria outra criança. As ações de Marianne provocaram um frenesi na mídia e um debate nacional. Alguns a aclamaram como uma mãe enlutada, que havia se posicionado contra um sistema falido. Outros a condenaram, argumentando que suas ações minavam o Estado de Direito. O processo legal contra Marianne tornou-se tanto um julgamento de suas ações, quanto um exame de uma sociedade que permitiu que tal tragédia ocorresse. 2 de março de 1983, Marianne foi julgada por homicídio. Sua defesa argumentou que suas ações foram resultado de um colapso emocional temporário causado pela imensa dor e trauma que ela havia sofrido. No final, o tribunal a condenou por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo, sentenciando-a a 6 anos de prisão. No entanto, ela cumpriu apenas 3 anos antes de ser libertada. Nos anos seguintes à sua libertação, Marianne lutou para reconstruir sua vida. Sua popularidade se tornou um problema porque a imprensa estava sempre tentando falar com ela. Ela deixou Lübeck, buscando viver em uma sociedade onde não seria reconhecida e teria a chance de se curar. Mais tarde, ela se mudou para a Nigéria com seu segundo marido, mas as sombras de seu passado a seguiram aonde quer que fosse. Em 1996, Marianne foi diagnosticada com câncer. Ela faleceu naquele ano aos 46 anos, deixando um legado. Ela foi enterrada ao lado de sua filha, Ana, e até o último dia, Marianne nunca se arrependeu de ter atirado em Grabowski. O 12 de maio de 2018, do lado de fora de uma escola em Suzano, São Paulo, Brasil, um criminoso notório tentou roubar os pais que estavam lá com seus filhos. O que ele não sabia era que uma policial de folga, a cabo Kátia da Silva Sastre, estava lá e o faria se arrepender de sua ação. A cabo Kátia da Silva era uma policial militar de 42 anos com 2 décadas de serviço. Kátia estava de folga neste dia fatídico, participando de um evento de Dia das Mães na escola de sua filha, o Colégio Ferreira Master. Tudo estava indo bem e as crianças estavam se divertindo com seus pais. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. Conforme o evento progredia, Elivelton Neves Moreira, um assaltante armado de 21 anos, aproximou-se da reunião com más intenções. Ele estava empunhando um revólver calibre 38, que pretendia usar para roubar as famílias presentes, instilando medo e pânico entre os participantes. Neste momento crítico, os instintos e o treinamento de Kátia a impulsionaram para a ação. Sem hesitar, ela sacou sua arma de fogo fornecida pela polícia e confrontou a ameaça diretamente. Imagens de vigilância capturaram o encontro tenso enquanto Kátia disparava 3 tiros precisos, atingindo Moreira no peito e na perna, neutralizando efetivamente o perigo. Ela então rapidamente pegou a arma dele e o imobilizou antes de chamar reforços. Enquanto fazia isso, pudemos ver que Kátia permanecia alerta, olhando ao redor para garantir que não havia outra ameaça dos membros da gangue de Moreira. She orders him to roll to his stomach, then puts her foot on his back to stop him from getting away. Moreira foi transportado para um hospital local, onde sucumbiu aos ferimentos. As ações decisivas de Kátia receberam atenção significativa, tanto do público quanto da mídia. O governador de São Paulo na época, Márcio França, elogiou publicamente sua bravura, afirmando que ela havia demonstrado destreza, técnica e coragem. Em uma cerimônia reconhecendo seu heroísmo, ele a presenteou com um buquê de orquídeas, simbolizando gratidão e respeito. Este incidente abriu um novo capítulo na vida da cabo Kátia da Silva Sastre. Ela usou sua fama recém-descoberta para entrar na política e deu certo para ela. Nas eleições subsequentes, ela concorreu a uma vaga como deputada federal por São Paulo e foi eleita com mais de 264 mil votos, representando o Partido Liberal. Sua campanha capitalizou seu reconhecimento recém-adquirido, enfatizando sua dedicação à segurança pública e sua disposição para agir decisivamente em situações críticas. O mandato de Kátia como deputada foi marcado por sua defesa de reformas na segurança e apoio ao pessoal da aplicação da lei. No entanto, sua jornada política enfrentou desafios. Nas eleições de 2022, ela buscou a reeleição, mas não teve sucesso, obtendo 60.330 votos, que foram insuficientes para garantir sua vaga na legislatura federal. Além de seus esforços políticos, a vida pessoal de Kátia reflete sua dedicação à família e à profissão. Ela é mãe de 2 filhas e tem sido um membro firme da Polícia Militar, demonstrando resiliência e comprometimento tanto em suas esferas pessoal
quanto profissional. Suas ações naquele dia fatídico em 2018 continuam sendo um ponto de referência nas discussões sobre segurança pública e o papel da aplicação da lei no Brasil. 7 de novembro de 2022, um traficante brasileiro chamado Ricardo Marodim foi assassinado diante das câmeras durante o aniversário de seu filho. Mal sabia alguém que sua esposa, Camila Marodim, era responsável pelo assassinato, e seu motivo era ainda mais chocante. Tudo aconteceu em Matinhos, Paraná, Brasil. Camila Marodim ganhou destaque como rainha da beleza, modelo e influenciadora de moda. Ela cativou o público online com seu glamour e carisma. No entanto, por trás da vida brilhante desta modelo, havia uma história mais sombria. Ela vivia uma vida dupla, junto com seu marido. Eles estavam envolvidos no negócio de drogas, mas viviam como cidadãos normais cumpridores da lei. Ninguém poderia imaginar que este casal era de assassinos implacáveis que controlavam um vasto império no comércio ilícito de drogas. 7 de novembro de 2022. Durante o 4º aniversário de seu filho, a verdade sobre esta família começou a ser revelada quando Ricardo Marodim foi morto a tiros a sangue frio ali mesmo, enquanto a festa de aniversário acontecia. Homens armados invadiram a festa e abriram fogo contra Ricardo, que estava posando para uma foto com sua esposa e filho. A execução foi precisa, pois o atirador se certificou de atingir apenas Ricardo, e eles deixaram o local quase imediatamente. Tudo aconteceu tão rápido que foi difícil entender por que Ricardo foi o alvo. No entanto, não demorou muito para que a polícia começasse a juntar as peças. Primeiro descobriu-se que os atiradores eram membros do tráfico de drogas. Foi neste ponto que a verdade sobre a vida dupla de Ricardo foi descoberta. A partir das investigações, as autoridades descobriram que a família era excepcionalmente rica e o dinheiro vinha do tráfico de drogas. Mas então, a questão sobre o porquê dos homens do cartel mataram seu chefe permaneceu. Curiosamente, quando a polícia chamou Camila para interrogatório, ela primeiro alegou que seu marido não era traficante de drogas. Veja bem, ela estava mentindo na esperança de que a polícia não descobrisse seu envolvimento no negócio e no assassinato dele. Camila também alegou que a morte de seu marido foi um caso de identidade trocada, e essa alegação chamou a atenção. Isso porque, na maioria dos assassinatos relacionados ao tráfico, as vítimas geralmente estão envolvidas com o tráfico ou trabalhando contra o tráfico. E, como Ricardo não era policial ou funcionário do governo lutando contra o tráfico, só fazia sentido concluir que ele estava envolvido com eles. O que a polícia não sabia durante todo esse tempo era que Camila também estava muito envolvida. Ela era a rainha do cartel e foi quem ordenou a execução brutal de seu marido. Mas era difícil suspeitar dela, já que era uma modelo popular. Ninguém imaginaria que ela estava envolvida no negócio maligno das drogas. Mas à medida que os investigadores cavavam mais fundo, eles descobriram uma história muito mais sinistra do que poderiam ter imaginado. Durante um ano antes do assassinato de Ricardo, a Polícia Militar do Paraná vinha investigando uma organização criminosa suspeita de operar o tráfico de drogas na região. Sob a bandeira da Operação Ostentação, as autoridades rastrearam irregularidades financeiras e descobriram somas substanciais fluindo por contas suspeitas. No centro dessas descobertas estava ninguém menos que a própria Camila Marodim. O estilo de vida glamouroso de Camila, marcado por carros de luxo, propriedades de alto padrão e gostos caros, havia levantado suspeitas. Os investigadores identificaram mais de 1,3 milhão de reais em depósitos recentes em suas contas, além da propriedade de 13 imóveis luxuosos avaliados em 3 milhões de reais. Apesar dessas descobertas, não havia evidências suficientes para implicá-la diretamente até que os assassinatos começaram a se acumular. Apenas dias após o assassinato de Ricardo, 2 ex-policiais, Tiago César Carvalho e Guilherme Antônio da Costa, foram mortos a tiros no bairro Cajuru de Curitiba, capital do estado do Paraná. Essas mortes aumentaram a urgência da investigação em andamento. As autoridades acreditavam que as mortes não eram aleatórias, mas parte de um esforço coordenado para silenciar aqueles que sabiam demais. 12 de novembro de 2022, Camila foi presa em Matinhos. A polícia havia ido inicialmente à sua casa em Pinhais para executar um mandado de prisão, mas encontrou a propriedade vazia. Horas depois, ela foi pega voltando da casa de sua mãe, onde os policiais descobriram uma pistola Glock escondida. Os investigadores acreditavam que a arma havia sido escondida lá para evitar detecção.
A prisão fez parte de uma operação de alto risco, envolvendo mais de uma dúzia de policiais e a detenção de outros 14 suspeitos de serem membros do cartel. O coronel Barroso, porta-voz da Polícia Militar, descreveu como a operação foi acelerada devido aos assassinatos recentes. Ele explicou que esta investigação estava em andamento há 1 ano, mas as mortes de Ricardo e dos 2 policiais exigiram ação imediata. À medida que mais detalhes emergiam, o caso contra Camila se fortalecia. A polícia a vinculou a um arsenal de armas apreendido durante as operações, incluindo 39 armas de fogo e dinheiro totalizando R$120 mil. Veículos de luxo, incluindo 2 Audis, um Chevrolet Camaro, um Porsche e uma motocicleta de alta cilindrada, também foram confiscados. Esses bens pintavam o quadro de alguém profundamente envolvido em atividades ilegais. Além disso, os investigadores descobriram pagamentos ligados às operações de drogas canalizados através das contas de Camila. A extensão de seu envolvimento sugeria que ela não era apenas uma figura periférica, mas a líder central da organização criminosa. Ela usou sua personalidade e fama como rainha da beleza e modelo para esconder a verdadeira origem de sua riqueza. Além disso, a polícia também acredita que Ricardo, que já foi o líder do cartel, pode ter se tornado um fardo, e sua morte, especularam, foi planejada para eliminar a concorrência ou para apagar rastros. A conexão de Camila com os 2 policiais mortos apoiou ainda mais a teoria de que ela estava sistematicamente silenciando ameaças à sua operação. No entanto, para seu filho pequeno, a tragédia foi dupla. O menino não apenas perdeu o pai em seu aniversário, mas também viu sua mãe ser levada sob custódia. 23 de janeiro de 2012, Karen Rodrigues foi sequestrada pelo cartel Los Zetas e um resgate foi exigido. Embora as exigências do cartel tenham sido atendidas, Karen nunca foi libertada, levando sua mãe, Miriam Rodrigues, a ir com tudo para levar o chefe do cartel à justiça. Nascida em 5 de fevereiro de 1960, Miriam Elizabeth Rodrigues Martínez tentou viver uma vida comum em San Fernando, Tamaulipas, México. Mas esta era uma área notória por atividades de cartel, particularmente do cartel Los Zetas. Este grupo é notório pela extrema brutalidade e esteve envolvido em várias atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, sequestros e assassinatos em massa. Um exemplo foi em 2010, quando o cartel foi responsável pelo massacre de 72 migrantes perto de San Fernando, um evento que chocou a nação e mostrou o controle implacável do cartel sobre a área. No ano seguinte, a descoberta de valas comuns contendo 193 corpos comprovou ainda mais a extensão da violência causada por cartéis que era comum nesta região. No entanto, Miriam e sua filha, Karen, ficaram e administraram seu pequeno negócio, vendendo botas de cowboy. 23 de janeiro de 2012, enquanto dirigia por uma área rural, Karen Rodrigues foi emboscada, arrastada de seu veículo e levada para a casa da família Rodrigues por seus sequestradores. O cartel Zetas exigiu um resgate pesado de R$1 milhão, equivalente a aproximadamente R$443 mil, em troca da libertação de Karen, mas eles não estavam sendo honestos sobre suas intenções. Desesperados para salvar sua filha, Miriam e seu marido fizeram um empréstimo de resgate no banco. Empréstimos de resgate são comuns nesta área porque sequestros são muito populares, e as pessoas nessas situações muitas vezes têm que pegar dinheiro emprestado para pagar o resgate. Apesar de cumprir as exigências dos sequestradores, Karen nunca foi devolvida. Inicialmente, Miriam denunciou o caso à polícia e esperava que eles levassem os criminosos à justiça, mas eles não o fizeram. Em muitos casos, a polícia no México ignora casos que envolvem o cartel ou está envolvida no recebimento de dinheiro do cartel para encerrar investigações. Neste caso, eles não fizeram muito para encontrar os assassinos de Karen. Isso deixou Miriam irritada e determinada a levar os membros do cartel à justiça por conta própria. Apesar de pagar o resgate exigido por seus captores, Miriam não recebeu informações sobre o paradeiro de sua filha e o cartel parou de se comunicar. Neste ponto, Miriam suspeitou que algo estava errado, mas ela tinha que ter certeza, e a polícia também não estava fornecendo nenhuma resposta. Como resultado disso, Miriam decidiu que não deixaria os assassinos escaparem impunes pelo que fizeram. Ela iria levá-los à justiça, não importava o que custasse. Usando disfarces e pseudônimos inteligentes, Miriam infiltrou-se em redes criminosas e coletou informações. Sua determinação valeu a pena quando ela rastreou os restos mortais de sua filha até uma cova sem marcação.
Esta foi uma confirmação dolorosa de seus piores medos. Para a maioria das famílias, tal provação marcaria o fim da esperança. Mas Miriam Rodrigues não era uma mulher comum. Com os captores de sua filha ainda solta, ela jurou rastreá-los, um por um. A determinação de Miriam não parou por aí. Ela continuou a lutar por outras famílias com entes queridos desaparecidos, fundando o Coletivo de Desaparecidos, que se traduz como o Coletivo dos Desaparecidos. Esta organização consistia em 600 famílias procurando por seus parentes desaparecidos. A investigação de Miriam começou com a única pista que ela tinha: um membro do cartel chamado Sama, que a havia encontrado para exigir resgate adicional. Usando uma combinação de intuição, coragem e trabalho de detetive cuidadoso, ela começou a juntar informações. Seus esforços a levaram à namorada de Sama, a quem ela identificou através das redes sociais. Miriam rastreou corajosamente seus movimentos, até mesmo se disfarçando para coletar mais evidências. Apesar de suas descobertas, as autoridades locais relutaram em agir, citando a taxa de criminalidade avassaladora da cidade e a falta de recursos. Isso não desencorajou Miriam. Em vez disso, ela voltou sua atenção para a internet, procurando conexões no Facebook e outras plataformas. A cada avanço, ela se aproximava mais de descobrir a rede do cartel. 2014, 2 anos após o desaparecimento de Karen Rodrigues, a investigação de Miriam a levou a uma descoberta perturbadora quando ela soube de uma fazenda fora de San Fernando, onde valas comuns haviam sido descobertas. E, entre os corpos encontrados nessas valas, estavam os restos mortais de Karen. No entanto, a busca de Miriam por respostas não terminou com a descoberta do corpo de Karen. Em vez disso, isso a motivou a levar os assassinos de sua filha à justiça. Foi também nessa época que ela teve sua próxima grande vitória, quando Sama foi preso, levando à identificação de outros suspeitos. Mas a jornada estava longe de terminar. Nos 3 anos seguintes, Miriam caçou 10 membros do cartel conectados ao sequestro de sua filha. E suas táticas eram ousadas e não convencionais. Ela tingiu o cabelo, mudou sua aparência e adotou disfarces, incluindo o de uma profissional de saúde e uma funcionária do governo. Miriam infiltrou-se em famílias de cartel, perseguiu suspeitos e registrou seus movimentos, muitas vezes arriscando sua vida. Uma manobra particularmente audaciosa envolveu seu confronto com um ex-florista do cartel perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Quando ele tentou escapar, Miriam o perseguiu, derrubou-o no chão e o manteve sob a mira de uma arma até a chegada das autoridades. Devido à sua investigação bem-sucedida e desejo de justiça, Miriam também se tornou uma figura proeminente entre as famílias dos desaparecidos, juntando-se a um coletivo de mães e familiares que compartilhavam histórias semelhantes de perda. Ela foi uma voz importante na luta por justiça no México, onde dezenas de milhares de pessoas desapareceram, muitas por causa do crime organizado. Embora seu ativismo fosse por uma boa causa, também a tornou um alvo ainda maior para o cartel. De fato, quando alguns dos membros do cartel que foram presos devido às suas investigações escaparam da prisão em 2016, isso apenas selou seu destino. E embora ela tenha pedido proteção policial armada temendo por sua vida, assim que soube do incidente, seu pedido foi ignorado. 10 de maio de 2017, Miriam foi emboscada e baleada 13 vezes do lado de fora de sua casa. Nos meses que antecederam sua morte, Miriam Rodrigues Martínez enfrentou ameaças crescentes dos criminosos que ela havia perseguido implacavelmente. Apesar do perigo, Miriam permaneceu firme em sua missão. Ela tomou precauções para se proteger, como mudar de residência e variar suas rotinas diárias para evitar detecção. Miriam também tomou as rédeas da situação, instalando câmeras de segurança e janelas à prova de balas em sua casa. Além disso, ela também sempre carregava uma arma para proteção, mas no final, não foi suficiente, pois a ampla influência dos cartéis em San Fernando tornou difícil permanecer escondida para sempre. Março de 2023. O chefe do crime colombiano, Rubén Darío Viloria Barrios, foi preso graças à viúva de um homem que ele matou. Embora Barrios e a mulher não identificada fossem amantes, mal sabia ele que ela estava apenas armando uma armadilha para ele. Rubén Darío Viloria Barrios vivia em Ciénaga de Oro, uma cidade na Colômbia. Para a maioria das pessoas, ele parecia ser um bom homem, um pregador religioso que falava sobre Deus. Mas em segredo, ele era conhecido como Juancho,
um criminoso poderoso. Ele controlava remessas de drogas para a América Central e os Estados Unidos, vendia armas ilegais e ordenava a morte de pessoas que atrapalhavam seu caminho. Juancho era esperto. Ele ficava nos bastidores e nunca se envolvia diretamente em seus crimes. Isso dificultava a captura pela polícia. Mas um dia, ele cometeu um erro. Ele ordenou a morte de um homem local, deixando para trás uma viúva enlutada. Aquela mulher, em vez de deixar sua dor esmagá-la, decidiu derrubá-lo. Embora ninguém saiba por que Juancho mandou matar o marido dela, a perda a deixou determinada a agir. Após o luto por seu marido, ela começou a se infiltrar cuidadosamente no círculo social de Juancho. Ela fez amizade com pessoas próximas a ele e lentamente ganhou sua confiança. Com o tempo, ela se tornou próxima o suficiente para que ele se apaixonasse por ela. À medida que Juancho confiava mais nela, ele começou a compartilhar detalhes sobre suas atividades criminosas. A viúva ouvia atentamente e secretamente passava as informações para a polícia. As autoridades suspeitavam de Juancho desde 2020, mas não tinham provas suficientes para prendê-lo. Graças à viúva, eles agora tinham as evidências de que precisavam. Em março de 2023, o passo final de seu plano chegou quando Juancho marcou uma reunião com outros criminosos em Monteria, uma cidade na Colômbia. A viúva deu a dica à polícia e eles lançaram a Operação Corona para capturá-lo. Quando chegou o momento, a polícia entrou em ação e prendeu Juancho, pondo fim ao seu reinado de terror. Juancho agora enfrenta acusações graves, incluindo tráfico de drogas, contrabando de armas e ordenação de assassinatos. Espera-se que ele passe décadas na prisão. Para a viúva, isso marcou o fim de sua longa jornada por justiça. Ela não apenas vingou seu marido, mas também ajudou a desmantelar um império criminoso. Suas ações foram elogiadas pela polícia e pelo público como heróicas.